filhos, permitir ou não permitir certas liberdades, dizer sim ou não quando for preciso, enfim. Educar não é uma tarefa fácil, por isso nós vamos falar agora com quem mais entende de criança, que é o nosso amigo aqui do Ver Mais, o Dr. Juarez. Obrigado, Bruno. Boa tarde. Seja bem-vindo de volta. Muito obrigado. Especialmente nesse momento que a gente comemora essa Semana do Dia das Crianças, então vamos dar espaço para elas, né? Isso. Agora, a gente estava conversando aqui durante o intervalo sobre a matéria que a gente viu, a importância da brincadeira, principalmente na escola, né? Porque tem gente que acha que a escola é só para fazer atividade. Mas tudo tem o seu momento, né, doutor? E a gente estava conversando também sobre a questão do dia do professor e como é importante o papel da escola, do professor na educação da criança. O que a gente pode começar a falar para o pessoal ficar... Olha, é muito importante esse espaço, esse momento de comemoração das crianças e até do Dia dos Professores. Na verdade, comemorando criança, a gente comemora a gente. Por quê? Porque o ato de ter uma criança no teu lar, ele já faz com que a gente exercite e transforme, melhore muito a gente, para que essa criança tenha uma boa referência. E você falou em brincadeira, né? Poxa, a criança hoje em dia, ela não está tendo muito tempo de brincar. Ela já está sendo intelectualizada muito cedo. E isso a gente já tinha conversado em outros momentos aqui. Isso faz com que a criança, literalmente, perca qualidades e questões que, quando criança, precisa ter. Tu sabe que durante a brincadeira, durante aquele pular no recreio que uma criança tem, até a criança escolar mesmo que está na escola, naquele momento ela está mexendo com a circulação do corpinho dela, ela está mexendo com o fígado dela, ela está ali naquele momento memorizando o que aprendeu em sala de aula. Para você ter uma ideia. Isso os gregos, inclusive, já sabiam que a gente, através do movimento físico, acelera a captação das ideias, ou seja, a memorização das coisas. E a brincadeira, para hoje em dia, o que está acontecendo com a brincadeira, Bruna? A brincadeira está resumindo no momento onde a criança tem que desenvolver o corpo dela, do 0 aos 7 anos, onde naquele momento todas as forças estão para isso. Não acontece, a gente começa a jogar informação, isso vai trazer lá na frente algumas questões e danos para essa criança. Então, é importante a criança brincar, não só em casa, como na escola. É importante que os pais se conscientizem da brincadeira, porque, às vezes, muita atividade para a criança, muita aula disso, daquilo... A gente faz isso hoje com a criança. A gente coloca em várias aulas, né, num período da tarde, e quando a gente encontra elas, está faltando uma coisa, que é a coisa mais importante, que esse dia da criança tem que estar acordando os papais. Quando a gente fala de relação com uma criança, a gente fala de melhor comunicação, e é da maneira que eu falo, ou melhor, na maneira que ele escuta melhor que eu devo falar. Hoje em dia a gente gasta muito dizendo nãos e a gente não está compreendendo aquele momento do crescimento e como que aquela criança escutaria melhor o que eu estou pedindo para ela. E claro que é melhor, porque eu sou maior e eu sei o que é melhor, né, em relação à criança. Então está faltando, sabe o que nesse período? O toque. Isso é uma coisa muito importante. Na brincadeira, que é uma coisa que os papais hoje não têm mais tempo, porque estão fora de casa caçando e matando leões. O porquê disso tudo também não se sabe, porque a gente está perdendo a melhor coisa que tem no momento que tem uma criança em casa, que é ensinar aquela criança a ser um cidadão pleno, com moral, com ética, aquela coisa que está faltando, e cai na questão dos valores. Então, assim, esse dia da criança é para refletir justamente o que a tua criança está precisando. Agora, doutor, como se fazer compreender, né? Porque o pai e a mãe muitas vezes pensam que é só impor mesmo, né? Mas é aquilo que você falou, fazer a criança entender, falar de uma maneira que seja compreendida. Né? O que a gente tem que pensar na hora de tentar se comunicar com a criança para fazer ela entender? Primeiro, a gente tem, assim, já visto esse tempo todo de mudanças, onde nosso bisavô castigava os nossos pais, e aí nossos pais cresceram com certa repressão, e aí nós, filhos, vimos isso, e daí acabamos como pai hoje caindo no oposto, que é, estávamos presos, vamos liberar agora. E é ruim, porque acaba fazendo com que, primeiro, o pai e a mãe hoje não tem mais tempo para ser pai e mãe. Isso é muito complicado. A mulher, naquele bendito movimento onde se queimou o sutiã, e ela vestiu calça e largou os vestidos, ela começou a criar braços e teve que ser 5 funções. Ela teve que ser mãe, teve que ser dona de casa. Né? Ela agregou, ela somou, ela cresceu braços. O que aconteceu? Ela saiu de casa. E ela saiu de casa, e a obra mais importante da vida da mulher, como mãe, ela está deixando de fazer. E isso está refletindo, sabe aonde? Vai refletir no futuro. E a gente fala assim, poxa, mas que futuro que eu quero para o meu filho? Na verdade, que filho que eu quero que chegue nesse futuro?
E essa questão de valores, essa questão onde, por exemplo, a questão econômica está prevalecendo, eu gosto muito daquela expressão, antigamente você valia, quando você comprava um tênis bonito, valia você estar usando aquele tênis. Hoje é o tênis que usa a criança e usa você também, a gente entra na questão dos valores econômicos, entra na questão do consumismo, a gente acaba recompensando a falta de tempo e estar do lado da criança, dando carinho e amor, que é só o que ela precisa, e na verdade é tempo nosso, né? Que hoje nós não temos. E aí, quando a gente presta atenção nisso, a gente lá na frente vai poupar muitos nãos e a gente vai ter um adolescente, digamos, menos aborrecente. Que é muito comum hoje em dia. E é muito comum hoje em dia. Agora, a questão do professor, que vai ser a escola vai ser sempre a segunda casa da criança, né? Porque passa tanto tempo na escola quanto passa em casa, ou até mais. Então, a importância do papel do professor no desenvolvimento da criança, do adolescente, enfim, é muito importante, né, doutor? Eu vou dizer que hoje ela está tendo que assumir o professor, e aí é onde entra a questão que a gente não entende, como é que um professor pode ganhar o que ganha, tendo hoje, por exemplo, não só a função de educar, pedagogicamente ensinar, mas ela está tendo que ensinar ética, moral, coisas que se deveria estar aprendendo em casa, porque o pai e a mãe não estão em casa, e através da imitação de um exemplo de atitude que eu desenvolvo a minha moral, a minha ética, por volta dos 2 anos de idade, quando a criança começa a repetir. É bem cedo. É bem cedo, sabe que a ética moral começa dos 2 anos até os 4, 6 anos, vai se firmando o que é o correto e o que não é. E a gente não tem essa percepção. Então, assim, quando a gente falou assim, não, como é que a gente vai diminuir esses nãos para essa criança, né, que está crescendo? E que vive, se a gente parar para ver, o que mais a gente escuta são nãos na vida. Verdade. E isso, falando em neurociência, falando em desenvolvimento cerebral, a gente sabe que esse não tem um papel muito ruim, inclusive no movimento de vontade e de audácia da criança. Você reduz a audácia, a intenção e o movimento da criança. Você reduz o impulso de vida, não é? Você reduz aquele cara que no meio de um concurso lá na frente, ele vai fazer algo surpreendente e vai ganhar aquela vaga. É muito expressivo isso na vida de uma pessoa. Muito Doutora, expressivo. A gente vai continuar conversando daqui a pouco. Pode Ótimo, ser? pode. Vamos para o intervalo bem rapidinho, depois a gente continua a nossa conversa aqui com o doutor. Se você tem alguma pergunta, pode ligar para o 3247-4740. E sobre a promoção, continue mandando as mensagens, viu? Ainda está valendo, eu volto já. Doutor, vamos continuar a nossa conversa aqui, falar um pouquinho mais sobre as crianças, sobre o desenvolvimento das crianças e principalmente quando a criança é muito pequena, como você estava falando, da formação da personalidade. A gente acha que a criança não entende nada, que naquele momento ali não é um momento de passar qualquer tipo de ensinamento, mas na verdade já é a hora. E aí deixa a televisão na novela das 9 ligada, com aquelas cenas maravilhosas, lindas, oníricas que aparecem. Isso é muito comum, né? A criança assistir a mesma programação televisiva, por exemplo, comum, que a família toda. Tu tens ideia, assim, ó, como é que os professores hoje estão recebendo uma criança, né, Bruna? Eles estão recebendo uma criança em sala de aula que já antes de chegar na sala de aula, já passou mais de 5.000 horas assistindo televisão. Meu Deus, é muito tempo, né, doutor? Mais de 5.000 horas, tendo que ela vai captando o que ela vai vendo ali, aquilo vai guardando dentro dela, aquilo ela tem muito mais informação do que até um professor chegando ali, digamos que, do que acontece naquele momento. Então, assim, há uma dificuldade hoje do professor trabalhar com essa formação moral, ética e o que a gente vê hoje nas escolas, muitos conflitos com os professores. Esses guerreiros que viram noites corrigindo prova, estudando, preparando uma aula, acabam tendo que enfrentar, né, uma criança que está vindo hoje como? Chegando lá na escola e não tendo mais uma coisa que é fundamental para se aprender. Sabe o que a pessoa assim, precisa por volta dos 7 anos até os seus 14, 15 para desenvolver a vontade de aprender? É a admiração pelo professor. E hoje a relação que um professor tem com a criança, ou melhor, a criança tem com o professor, é estritamente comercial. É regida pelos códigos de direito e defesa do consumidor. Ela questiona, eu estou lhe pagando. Ela entra nesse contexto, ela não tem nem o respeito, que é outra coisa que se adquire como papai e mamãe que vão poder passar o dia da criança com a criança. Pensando nisso, respeito se adquire com exemplo e a gente está pouco em casa. Aí liga todas as telinhas artificiais e virtuais que tem, elas que vão ensinar
como se ter respeito pela vida. É nesse momento aí que entra até aquela questão de que a criança, no passado, a criança era responsável por aquilo que fazia ou não fazia na escola, pela nota que tirava ou não. Claro. Agora, o pai e a mãe vão tirar a satisfação com o professor, se a criança incrível, não tira a nota certa, enfim. É incrível, é incrível. Se vê muito isso, e isso é ruim, porque dentro dos consultórios, eu lido com famílias, a gente pega muito conflito. E aí pega um adolescente que não foi bem conduzido na infância, não foi bem comunicado com ele, e passado as melhores coisas, nem que esteja naquele mínimo momento das 6 horas ou 7 horas, é raro a pessoa chegar às 6 horas em casa, mas das 7 horas até as 10 em que ele está contigo, naquele momento onde era para estar, não cada um na sua oca, mexendo no seu mundo virtual, mas todos juntos ali, discutindo e conversando sobre o dia, se tivesse isso é uma coisa que está faltando. E é uma coisa que lá na frente, Bruna, vai refletir. E eu vejo as pessoas que já estão lá na frente, umas que vão chegar, e aí a gente é obrigado a ter um espaço como esse para não só de comemorar, mas trazer essa consciência para os pais. Isso tudo pode influenciar, inclusive, no desenvolvimento precoce da criança, né? Naquela questão da criança deixar de ser criança muito cedo. Desenvolve no corpo. Tu sabe que as forças que estão construindo aquele corpinho do 0 ao 7, amadurecendo órgãos, aquelas forças é que vão estar depois, digamos que livres para o pensar. Então, digamos que... porque assim, eu tenho trabalhadores... E num determinado momento onde eu estou precisando fazer o reboco do prédio e fechar ele para que não entre vento, eu já coloco dentro daquele prédio eletricista e acabador, para já fazer acabamentos, botando pia num lugar que não tem nem parede. Não tem proteção. Então, isso é importante. A gente tem que primeiro entender que a criança precisa de toque, carinho. Ela não precisa de presente caro, ela precisa de toque e carinho, ela precisa pular, ela precisa pintar. Tu viu aquela criança na matéria, né? Que você imagina, se deliciou lá naquele momento. A criança, ela aprende, principalmente nos primeiros 7 anos de vida, pelos sentidos. Não é pela consciência, não é pelo saber. É pelo que ela percebe do ambiente. No cheiro, na audição, na visão, no tato. Tu vê ela ali experimentando o tato. E o toque, quando a gente fala em toque, gente, é o abraço. É o abraço. Né? É o beijinho, é o estar com a criança, é o ajudar, é o participar. Eu costumo dizer, fazer cócegas na criança. Porque tu pegas o teu filho, chega em casa e brinca com ele, morde, beija e tira dele gargalhadas. Naquele momento, ele está ali juntando vários sentidos, junto com amor, carinho, e está se nutrindo. E isso é importante. Certeza. A gente tem uma pergunta, ó. A Viviane de Itajaí está grávida e tem um filho de 2 anos e meio. Ela quer saber por que, quando chama a atenção do filho, ele quer bater nela. A criança quer bater na mãe. Isso então, também muito comum, muito comum. Então, Viviane? Viviane. Viviane, é muito comum essa reação. A criança, a partir dos 2 anos, ela começa a vir a personalizar. Ali começa a nascer o eu dela. Tanto é que ela sai de Laura, de Joãozinho, para dizer, eu quero isso. Então, ali ela começa a fazer isso. E ela começa daí a testar, ela já se vê separada da mamãe. E quando ela se vê separada da mamãe, ela começa a ter vontade própria. Não é a mamãe que conduz a comida no horário, faz dormir, faz acordar. Ela já começa a querer ter um horário. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai testar com a mamãe, que é o amor da sua vida, que vai entender, inclusive, que eu vou bater, ela vai me encher de beijo depois, mas é ali que eu estou exercitando a minha vontade. Então, a gente, até um certo limite, a gente entende aquele movimento, deixa acontecer, mas depois de um certo limite, dependendo, isso vai ser... Ela deve segurar e conversar com a criança. Agora, isso independente se ela está grávida ou não tem muito a ver com ciúme. Sim, 2 anos. Ela já tem a noção de que está vindo o neném. Tem mais esse aspecto. Não, tirando o neném. Agora com o neném, então as canelas da mamãe vão ficar bem roxas. Gente. Doutor, muito obrigada pela tua presença mais uma vez aqui no Mais. Essas conversas sobre crianças sempre são maravilhosas. Que bom, que bom. Obrigada, um ótimo fim de semana, um ótimo feriado para você.